Estamos iniciando aqui a nossa live. A gente vai fazer um debate sobre cultura em Bacabal, vai debater o que seria essa cultura, se esse tema realmente ele é relevante para a sociedade, se vale a pena discuti-lo, porque... E hoje a gente convidou algumas pessoas aqui que vão falar sobre esse assunto comigo. Caso vocês estejam de fone, eu peço para que abaixem um pouquinho o volume, talvez o áudio de vocês esteja sendo captado pelo microfone, aí dá um pequeno delay. Eu já Okay? substituí. Certo, ótimo. Tá ótimo, professor. A senhora pode virar a sua câmera aí para frente. Sala de professora. Eu acho que está tendo um pequeno probleminha bem aqui com a plataforma, na verdade. Que eu não estou conseguindo convidar Isabela. Mas eu peço só um pouquinho de paciência aqui para o pessoal. Eu vou tentar arrumar aqui. Convidando Isabela. Deu certo, finalmente. Amém. Coisa boa. Gente, apesar de todos os probleminhas técnicos, agora a gente realmente vai iniciar. Boa noite a todos que estão aqui agora conosco, a todos que vão assistir essa live depois. A gente vai falar sobre cultura, já foi anunciado, e é cultura em debate hoje, realmente. Então eu tenho essas pessoas ilustres aqui que eu convidei, porque conheço a importância delas para a cultura de Bacabal, professora Liduína, Matias, Isabela. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, eu vou fazer uma ordem aqui, a professora Liduína pode começar se apresentando, a professora Liduína que é pedagoga, membro fundadora e presidente da Academia Bacabalense de Letras, e tem um currículo extenso. Ela pode falar um pouquinho para a gente aí sobre a sua trajetória na arte bacabalense. Professora? Olá, boa noite. É um prazer participar desse bate-papo, não é? Sobre a cultura, esse debate tão humanizado sobre a cultura. Eu iniciei, eu acho, nas artes, fazendo cordel. Posteriormente, fui para o teatro, depois para a Academia de Letras. E, portanto, fui caminhando por aí. Depois já, acho que 2009, 2010, quis ser blogueira, mas é o que eu faço de menos. Né? Eu transito muito mais pela literatura. E pela educação, que é onde eu acredito ser o meu espaço mesmo de pé no chão, de conhecimento, é onde eu associo cultura e conhecimento, né? O que não deixa de ser praticamente a mesma coisa, embora encontre quem faça perfeita distinção. Mas, enfim, ocupei cargos públicos aqui em Bacabal, como assessora de educação, depois secretária adjunta e depois titular de educação. Ocupei algumas funções no controle fiscal, como conselheira de educação, conselheira no Conselho de Direito do IFMA, e enfim. Fui vereadora no município e estou aqui à disposição para esse diálogo tão importante. E é muito bom compartilhar com essa juventude, viu? Aprendo com vocês, tenho dito. Ótimo, professora. Seu currículo é extenso, aí se a senhora fosse falar, ia demorar a noite toda, né? Assim, as coisas que a senhora já participou, as coisas que a senhora já dirigiu, coordenou. E agora eu vou falar de outra pessoa também que, se eu fosse fazer uma lista, ia dar uma semana. Ela é acadêmica de letras, até anotei aqui para não me perder, dançarina, cantora, atriz, musicista, Isabela Georgiana, minha amiga querida, desde a época do Colégio Militar. Se apresente aqui para a gente, o seu currículo, por onde você já passou. Fala aqui com o pessoal para a gente.
Então, gente, boa noite. Sou Isabela Georgiana. Tá para todo mundo escutar direitinho? Não tá com problema no áudio? Tá ótimo, tá bom. Ótimo, então. Tenho 20 anos. Digamos assim, a gente tenta acrescentar várias coisas no nosso currículo, né? Acho que muito nova eu quis me envolver com a cultura, com a arte, porque eu acho assim, por mais que eu tentasse fugir, era onde eu teria que estar, né? Atualmente eu sou acadêmica de letras, estou indo para o quarto período, graças a Deus, né? E a minha escolha em si, ela nunca foi, tipo assim, algo isolado. Foi porque na literatura e no curso de letras eu encontro a arte, né? Já fiz alguns cursos, inclusive ano passado, no início do ano, em março, por aí, eu fui para São Luís participar de uma feira de artes. Inclusive, um dos professores, ele é bacabalense, que é o... Esqueci, esqueci o nome dele, Frank Lucena, pronto. Ele é bacabalense, foi a coisa mais incrível da minha vida conhecer um conterrâneo. E aí já participei juntamente com o João Carlos da primeira feira do livro, participando com a UMES. Atualmente eu faço parte do elenco do Ninjas Urbanos 3, eu sou uma das atrizes do maravilhoso trabalho do... Eu sou... E dentre outras coisas que a gente pode estar discorrendo ao longo dessa live. Ótimo. Isabela, agora você falou, ainda deu a deixa aí sobre o Ninjas Urbanos, e aproveito que o Matias retornou aqui para nossa live. E já pegando essa deixa aí, Matias, você que é produtor cultural, não é? Aqui eu anotei também, é diretor de filme, de cinema, está trabalhando atualmente na trilogia dos Ninjas Urbanos. Apresente aí a sua trajetória na cultura bacabalense, Matias. Boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui no meio só de pessoas ilustres e altamente capacitadas para esse debate. A minha carreira no mundo da cultura em Bacabal começou no ano de 2002, quando eu comecei a montar uma banda. Eu era guitarrista e compositor dessa banda, né? No ano de 2006, eu abandonei a música e passei a atuar no cinema. Hoje eu faço um curso introdutório ao cinema, de roteiro, e eu já estou indo para o meu quarto trabalho no cinema. Primeiro foi Garotos no Pantanal, aí Ninjas Urbanos 1, 2 e agora o 3, que os Viajantes do Tempo. Além disso, também eu sou artesão, eu sou cosmaker, né? Pra quem não sabe, cosmaker é aquele cara que faz roupa de super-herói, de personagem. E em breve aí vai vir um novo projeto, baseado em todo esse mundo de super-heróis, de tokusatsu japonês. E, inclusive, a Isabela já está fechada o contrato para atuar nessa próxima série que a gente vai produzir. Vai ser uma coisa diferencial para Bacabal, uma série, apesar de independente, vai ser uma coisa fora de série para Bacabal. Ótimo, Matias. Inclusive, eu estava muito curioso um dia desse, assim, sobre questão cinematográfica em Bacabal, e que coincidência que a gente está podendo conversar hoje. E assim como eu tenho muitas dúvidas sobre o cinema, a produção bacabalense, eu acredito que outras pessoas também tenham esse questionamento, quer conhecer melhor, e isso é muito bom. E é que essa live hoje sirva também para promover, né, o acesso ao conhecimento cultural em Bacabal. Bem, feita essa introdução, todos nós nos apresentamos. Para quem não me conhece, eu sou João Carlos, e hoje eu serei mais um mediador hoje do que realmente um palestrante aqui, porque eu tenho a aprender, assim como muitos de nós aqui que não temos muito vivência nesse mundo cultural. Quero aprender com essas pessoas aqui hoje, por isso que eu fiz questão de convidá-las e não fazer uma reunião particular, mas sim alguma coisa pública, para que todos nós possamos ter acesso ao conhecimento dessas pessoas. Enfim, estava aqui antes pensando assim, qual a importância da cultura? É realmente importante discutir isso. Isso não é uma coisinha assim que a gente faz em hora vaga. O mundo passando por tanta coisa ruim. A cultura realmente é importante ser discutida. E eu estava pensando uma resposta bem assim prática para isso, para introduzir aqui a nossa discussão. Ora, não existe humanidade sem cultura. Do contrário, nós seremos meros animais. Aí eu pensei que os ritos, as linguagens, os objetos, as tecnologias sociais, a música, a dança, a culinária, são coisas que compartilham valores entre nós como comunidade, como seres humanos, e é isso que nos diferencia daquela pessoa, ou melhor, do animal que vive só por viver. A gente tem alguma coisa que eleva a nossa própria humanidade, alguma coisa que nos eterniza no tempo.
o ser humano tem essa missão na minha cabeça de eternização. E essa eternização, como não pode ser corpórea, pelo menos até onde a nossa ciência permite, ela é cultural. Ela é aquilo que ele constrói, melhor falando, além dele. Ou seja, eu não posso viver para sempre, mas a minha música, a minha arte, o meu cinema, ele vai se eternizar no tempo. Então isso é muito lindo, isso é uma coisa realmente que todo ser humano deve ter acesso à cultura. O ser humano não deve viver só por sobreviver. Ele deve viver para aproveitar de todas as plenitudes da vida humana. E é nesse sentido que a gente pode conversar aqui hoje, porque isso é realmente permitido a todos. E aqui eu não falo só de uma cultura erudita. Eu estou falando também da cultura popular. Cultura é toda manifestação de um povo. Tudo que é produzido por um povo. Então a gente não pode aqui reduzir a algum aspecto de uma elite cultural. Enfim, é por isso que é importante discutir cultura, porque cultura se trata da nossa humanidade. Depois dessa introdução aqui, eu já vou aqui fazer algumas perguntas para vocês. Eu vou começar pela professora Liduína, aqui que está na ordem dos quadradinhos aqui do lado, e depois a gente pode fazer isso ciclicamente. Fala professora Liduína, Matias, Isabela, e aí a gente vai girando essa roda, que é um quadrado, na verdade, de conversa. Vamos fazer aqui um diagnóstico da cultura em Bacabal. Aí a gente pode falar tanto de aspectos formais, aspectos de políticas públicas, como fazer um diagnóstico do que acontece realmente na cultura. Quais são as manifestações que a gente vê aqui em Bacabal, o que é que tem de potencialidade aqui em Bacabal, como é que um artista vive em Bacabal, se vive pela sua arte, qual é a dificuldade de um artista em produzir a sua arte aqui em Bacabal. Professora Liduína, é com você. Eu quero dividir esse tempo de fala com uma performance, com uma poesia curta, rápida, é rapidão que eu me manifesto dizendo: a vida em curso e o pulso ainda pulsa, o sono em transe e os sonhos em fases, a amizade cíclica e o ciclo em rotação, a esperança renovada e a fé no divino, no divino, no divino segredo. Bom, é isso. Então, eu te digo assim, falta e tem. Temos poetas, escritores, literatos, temos teatrólogos, temos os artistas, temos os produtores, não temos o espaço, não temos o incentivo, não temos onde. Mas fazemos na praça, em casa, na live, fazemos. Mas existem leis que regulamentam. Eu vi logo que a gente entrou, um participante disse ela nunca fez nada, mas existem vários projetos de lei que apontam para a questão cultural. Um deles é a criação do museu. Pergunta-se onde está o museu. Ele não está. Onde está o arquivo público? Ele não está. Mas está lá o projeto de autoria da ex-vereadora, a então vereadora Lidina Tavares. Porque para fazer o diagnóstico é importante que a gente saiba que há a necessidade de se comparar o que se pediu, o que se tem e o que se negou. Então, tem esses pedidos negado à população e, portanto, é bem conveniente que a pessoa, Marques Jadiel, tenha dito que não foi feito nada. É óbvio, foi solicitado e ele não encontra. Mas eu quero colocar aqui que, além do museu, do arquivo público, até da praça de skate, da praça de reggae, da praça de alimentação que seja, pois a culinária faz parte das áreas, nós vamos encontrar pessoas prontas, aptas, artistas em cada área e produtores em cada área. E vamos encontrar ausência de espaço para expor, para apresentar, para formar, para qualificar. Essa é a minha contribuição. Muito bem, professora. Matias?
sobre a cultura em Bacabal, como é o diagnóstico que você faz, principalmente na sua área, que é o cinema. Quais dificuldades você encontra aí para o desenvolvimento de filmes, por exemplo? Você encontra apoio no poder público? Quais são as iniciativas outras que você conhece? Se há muitas pessoas também no cinema amador querendo profissionalizar seus filmes, se há muito atrizes aqui em Bacabal com seus talentos prontos para serem usados, mas não estão sendo. Como é que você faz um diagnóstico da situação da cultura, sobretudo no que diz respeito ao cinema? Cara, eu acho assim, né? Não, ninguém não é obrigado a concordar com a minha opinião. Mas eu creio assim, a nossa cultura, no geral, ela está muito baseada no momento e na época, né? Quando vem um carnaval, todo mundo está com o carnaval lá em cima. Quando vem a festa junina, tá lá em cima, a micareta, é tudo pro momento. Já aquele artista mais independente, que está num patamar que não se envolve tanto, ele já não tem todo aquele apoio. Eu, como músico, na época que eu era músico, nossa, eu nunca produzi nada com parceria de poder público. No Ninjas Urbanos, na minha produção cinematográfica, são a mesma coisa. Então, é tudo suor. Eu posso afirmar para vocês que meus projetos cinematográficos, eles têm participações em editais fora do estado, mais do que no próprio estado e no próprio município, né? Então, alguns editais a gente já tem um retorno, já tem uma classificação, e a gente fica triste porque na nossa cidade a gente não tem esse espaço, não tem essa oportunidade, não tem esse apoio. Mas a gente está na luta, então o nosso cinema, eu posso dizer que o nosso cinema independente, ele é mais meio desprezado, né? Quando eu estou fazendo um filme, é louco, você não sabe o que está fazendo, então por isso eu fiz questão de procurar estudar, porque a pessoa sem conhecimento já não é muita coisa, né? Então procurei, estou fazendo curso agora, então eu acho que a nossa classe artista, principalmente independente, tem que se unir, tem que ir atrás de um ideal, numa luta só, não tem negócio, eu gosto de quadrilha, você gosta dessa, não, é tudo uma coisa só. Então o cinema é assim, você querendo ou não, eu creio que o cinema é umas poucas áreas que você pode contar a história de um povo, tanto visual quanto áudio, né, com tudo, as cores e tudo. Então eu acho que as nossas políticas públicas têm que voltar mais para a nossa cultura independente, não só o cinema, mas a dança, o compositor local. Eu conheço amigo que é compositor há mais de 50 anos, não conheço um trabalho. Claro, não é culpa dele, não é culpa nossa. É até nossos próprios costumes estão deixados de ser ensinados na escola, né? Então é isso, eu acho que a gente tem que se unir mais, tem que cobrar, porque se não cobrar vai ficar do jeito que está. Está aí um grande exemplo que aconteceu semana passada. Eu evito misturar meus trabalhos com política, porque não dá certo. Então, mas de todo modo, como produtor, como artista, como cidadão, eu acho que a gente tem que cobrar, tem que se unir e ir atrás do que a gente realmente quer pra gente, pra nossa sociedade, e de querendo ou não vai ser um legado. A cultura é política, né? A cultura é um posicionamento, a cultura é uma visão do mundo, de mundo, então a cultura é política. A cultura não deve ser atrelada a favores eleitorais, né? Porque o custo também aqui em Bacabal é esse. Apoia-se um evento com interesse, por exemplo, de colocar a sua logo ali, de dizer que fez e acabou, sendo que se a gente olhar para a administração pública, não é secretário tal que está patrocinando, não é deputado tal que está patrocinando. A gente tem que olhar ali para a impessoalidade da administração, né? Então, se você faz aquilo ali como uma pessoa individual com seu salário, você não está falando como deputado, você está falando como indivíduo, né? Exatamente. Até que nós temos uma lei de incentivo, que eu já pus várias vezes com ela pautada em mão. Quando eu chegava no empresário, não, eu já dei tanto para o fulano fazer umas equipagens, eu já dei tanto para o cara fazer uma fantasia de carnaval, para uma quadrilha. Então eu acho que não tem que priorizar. Todo mundo é igual, todo mundo é cidadão, todo mundo vota, paga imposto, contribui para a nossa sociedade, direto ou indiretamente, com imparcial, cultura, né? sem cultura. Então eu acho que tem que ser uma coisa só, né? Não tem assim, eu já ajudei tanto. Não, exato. É imparcial, então, exatamente. Matias, pegando um embalo aí, já finalizando essa primeira rodada aqui com a Isabela. Isabela, eu sei que você é uma pessoa que participa de vários projetos, é uma pessoa muito ocupada, inclusive, você pode achar fora de um projeto. A Isabela nunca está fora de um projeto. Ela está no grupo da igreja, é saxofonista, eu não consigo nem falar direito aqui o negócio, enrolei a língua. Você fala melhor aí. Você toca numa banda, né? Como é que você vê isso como uma carreira? Dá para fazer sua carreira em Bacabal a incentivo do poder público, das empresas? Como é que você vê como um artista solo,
aí essa questão? Quais dificuldades você encontra nessa área? Olha, para explicar bem, em 2019, final de 2019, né, para início de 2020, eu estava pensando assim, vou parar com esse ramo artístico porque aqui tá complicado. É, e aí eu não via, tipo, incentivo, eu não via possibilidade de fazer com que isso pudesse crescer, né? Porque por mais que uma coisa que eu percebo muito aqui em Bacabal, eu acredito que pode ser algo geral, mas é assim, a gente acaba valorizando mais o que é de fora do que o que está aqui, né? Então a cultura, os ramos artísticos, as produções artísticas, elas são mais valorizadas quando elas vêm de fora do que aqui. É como se o que é produzido na nossa cidade ela não tivesse credibilidade. Então, esse é o principal ponto. Então, já não tem essa credibilidade e a gente também já não tem um espaço para poder aperfeiçoar, né? E aí eu já pensando assim, vou desistir, eu procurando assim, vou procurar uma coreografia para ser a minha despedida e pronto. E aí eu vi uma coreografia muito interessante, achei assim, o nome do local, me chama assim, meu Deus, parece muito São Luís. E aí eu fui pesquisar no Instagram e lá estava aberto audições, né, que é o Núcleo de Artes da Ilha. Fui lá, achando que, meu Deus, tanta gente que faz aula de dança tem a oportunidade, vou eu, que nunca fiz aula de dança na vida, competir com esse povo e conseguir uma bolsa. Claro que com a questão do Covid e tudo mais, eu não pude me mudar para São Luís, mas é aquela coisa, precisa mais de espaço. A gente está tão focado, eu digo assim de um modo geral, em valorizar os artistas de fora, aqueles que têm prestígio, aqueles que já têm, digamos, uma bagagem, que a gente esquece que existem compositores aqui na Terra, que existe a nossa cultura. Eu percebo muito na questão quando eu gravei um clipe ano passado, né, que foi Boi de Lágrimas, e eu acredito que se eu tivesse gravado outras pessoas tivessem gravado outras músicas, seria algo assim diferente e tudo mais. Mas quando a gente vai tentar algo mais da nossa terra, então já tem aquele estranhamento. Porque o boi é visto só com o quê? Na festa junina. Mas não, os grupos eles estão todo o tempo ensaiando, eles estão todo o tempo trabalhando e é uma coisa nossa. E se reduz só aquele período porque as pessoas acabam não valorizando. A gente acaba dizendo que é tempo disso, tempo daquilo, tempo disso, mas na verdade é porque falta incentivo. Inclusive, quando eu fui fazer a audição lá em São Luís, eu praticamente fechei um acordo com o dono de lá, que a gente estava, não sei se tu lembra, João, que eu até cheguei a falar contigo, né, que ia ter a feira do livro, e eu estava pensando unir os dois e fazer uma feira de artes, que viriam professores da capital para poder ensinar dança, teatro e dentre outros, e que isso ia ajudar não só as pessoas que estavam focadas no ramo artístico, mas todas as pessoas que gostariam de experimentar. Porque não tem aqui na cidade. Então, como é que a pessoa vai saber se ela realmente tem aptidão ou se ela gostaria de desenvolver isso? Então, falta mais essa possibilidade. Eu fiz um curso possibilitado pela professora Liduína, ela foi atrás, trouxe a professora, e ali eu pude ver que eu poderia ter, digamos, como o pessoal fala, jeito para aquilo, e fui começando a desenvolver. Aí eu não quis mais esperar que viesse algo assim por parte daqui, então eu fui fazer o quê? Fui procurar cursos, e aí eu consegui contatos lá em São Luís, que me possibilitaram fazer um curso de teatro musical, ano passado, 2 meses, e isso eu levo para onde? Eu levo para o ministério da minha igreja, levo para outros projetos que eu quero fazer, inclusive eu pretendo fazer um grupo de artes, não só levado para dança, mas para manifestações artísticas em geral, e fazer com que isso seja uma forma de potencializar a nossa cultura que está tão, digamos, em declínio. A nossa cultura está em declínio. Eu vejo muitos grupos acabando porque não tem apoio. Muitas iniciativas artísticas acabando porque não tem o verdadeiro apoio, o incentivo, porque a gente acaba valorizando o que é de fora. É isso aí. Então, fechar essa primeira rodada, a gente fez esse diagnóstico inicial, assim, mais geral, e a gente vai poder fazer aqui mais específico dependendo aqui dos temas que a gente for falando. O que eu peguei na fala aqui, arrematando assim para fazer o próximo questionamento para vocês, a próxima provocação, é assim, existem pessoas talentosíssimas aqui em Bacabal, Viola Davis, Ariano Suassunas da vida, pessoas que poderiam estar aí a mundo afora
fazendo muito sucesso, falando da cultura de Bacabal, sendo remuneradas bem por isso, trazendo valor à comunidade de Bacabal, mas estão aí ficando sem esperança de ter um futuro, justamente porque não há incentivo. Então, quantas pessoas talentosas nós não temos aqui pela cidade e estão cobertas por uma manta ali da inefetividade, do desprezo, do não vai dar certo, para ficar aí. E aí, eu entendo também que você destacou bem isso, Isabela, que a comunidade local não dá valor à cultura, não é? Então, quando tem uma pessoa que canta, quando tem uma pessoa que dança, então a pessoa não vai prestigiar o evento da pessoa mesmo podendo, a pessoa não vai lá falar ou melhor, não vai assistir a apresentação da pessoa na TV, no Instagram, não vai curtir ali, não vai dar valor para o produtor cultural local e acaba se engajando tanto em coisas externas, não é? E isso não é só um papo não é só um papo aqui axiológico, não é um papo só de valor ético. Isso é uma coisa que faz sentido até para a nossa própria vida, né? No sentido assim, a minha vida vai ser afetada diretamente se a cultura de Bacabal for mais ou bem sucedida. Em que sentido? Aqui agora eu trago para o próximo questionamento. No sentido da própria economia local. A cultura, além dela ser ali um ramo que fala da nossa vida como sociedade, a cultura também vai ser um setor da nossa economia, né? Até eu gravei um vídeo aqui sobre economia criativa, falando das potencialidades que Bacabal tinha, porque, assim, o valor da música da Isabela não é vinculado que nem um produto qualquer, não é pela lei da demanda e da oferta. Ou seja, e também não é pelo valor que aquela música custou ser produzida. A cultura se agrega valor à cultura pelo valor simbólico que aquela coisa tem. Então, quando a gente aqui de Bacabal começa a atribuir um valor para aquilo ali, no sentido de valorizar aquilo automaticamente começa a ter preços mais altos, inclusive, mas valor não se resume a preço. Valor se resume a significado. Então, começa a ter um significado maior para as pessoas e começa a ser um atrativo cultural externo, começa a ser, inclusive, uma ignição para o turismo cultural. Então, a economia passa muito pela cultura, né? Bacabal já teve uma frase aí muito, muito colocada do lado desse substantivo aí, de Bacabal. A cidade de Bacabal já teve muitas feiras em praças, aí vocês podem falar melhor isso para mim, espaços para promover a economia da cultura, a indústria cultural. E agora eu vou falar assim, vamos separar aqui em 2 ramos da economia. Vamos falar do fomento às iniciativas que hoje existem, como a iniciativa do cinema, do Ninjas Urbanos, ou a iniciativa da Isabela de montar um grupo de arte. Vamos falar sobre os espaços que tem, inclusive para preparar melhor essas pessoas, para que as pessoas desenvolvam competências criativas, por exemplo. A gente pode falar de espaços como a escola de música ou espaços dentro das próprias escolas, como o Mais Educação ou outros projetos. Então, em Bacabal, há lugares que formem artistas ou os artistas eles precisam nascer com esse talento aí, precisa ser uma coisa inata, precisa ser um dom. Há pessoas que podem ser artistas sem nascerem artistas. Além disso, essas pessoas elas têm espaços para que elas, exemplo, shows, bares, vários locais, dependendo do tipo de cultura, para expor sua cultura, para ser remunerado por isso, pela sua arte mesmo. Se a gente consegue classificar esses lugares, espaços de fomento, onde foi que vocês aprenderam a fazer arte de vocês? Como a gente pode, inclusive, aqui falando já de soluções, como é que a gente pode promover espaços para o convívio cultural? Existe um centro cultural em Bacabal. Ele é mesmo um centro cultural ou é só uma rua asfaltada, porque não pode dizer nem que toda rua é asfaltada, né? É uma rua asfaltada larga. Então, vamos agora inverter a roda. Isabela, como é que você vê isso? Olha, em questão de espaço é muito complicado, né? Porque até para você criar um projeto, para você colocar em prática, a primeira coisa você tem que ter em mente depois dos ensaios, né? Eu vou apresentar isso onde? Mas antes disso, onde eu vou ter um espaço seguro para ensaiar?
porque antigamente eu fazia parte do projeto sociocultural, o KR, né? E a gente chegou a tentar ensaiar nas praças e a gente já foi vítima de assalto lá, né? Então, fica ali aquele medo em questão de preparação. É muito necessário, infelizmente não temos. E ainda digo mais, quando a nossa produção artística ela sai daqui, a cobrança é muito maior lá fora. Por exemplo, quando ano passado eu também participei de uma competição do mundo urbano, né? E tipo, todos os artistas, no caso dançarinos do Maranhão inteiro. Outra realidade, então, eles não vão levar em conta que sua cidade não tem uma escola de dança, que na sua cidade não tem um professor que possa acolher todos os ritmos, eles não vão levar em conta se você tem um ambiente ou não. Eles estão ali para julgar de forma geral, né? Então, eu lembro que até na live, quando foi sair o meu resultado, quando eu e outras pessoas a gente não tinha passado para a próxima fase, eu lembro que depois um professor, ele ficou, acho que ele ficou com pena de mim, né? Que ele pediu para um dos organizadores me mandar links de aulas que eu poderia aproveitar pelo YouTube para eu não desistir, né? Que ele sabia que era difícil e me aconselhou, olha, assim que der, vá para a capital, vá para outra cidade, porque é só assim que tu vai conseguir. E eu fiquei com aquilo na cabeça, realmente, eu vou precisar sair da cidade, se eu quero seguir realmente isso, então eu vou ter que sair. E aí gera aquela questão, né? Eu sou bacabalense, eu estou aqui para contribuir com a minha cidade, de forma tanto cultural, econômica e tudo mais, mas eu preciso sair. E às vezes lá fora é tão chamativo que às vezes o indivíduo ele não volta. E é por isso que a cidade e todo fica sempre no mesmo. Porque às vezes lá fora te dá tantas possibilidades que você fica com medo de voltar tudo ao contrário, né? Tudo que você conseguir absorver lá se perder. Porque não tem iniciativas, tanto da parte pública quanto da parte das pessoas em si, em falar assim, vamos se unir. Ah, mas o poder público não está criando um evento, mas eu posso fazer no meu bairro. Claro que agora não pode, né? Mas eu posso fazer no meu bairro, vou juntar aqui as crianças, os jovens que queiram se apresentar, vou fazer um luau, vou fazer um evento, mas não tem. Porque a cultura e a arte em si, ela é vista mais como um passatempo do que como uma forma de desenvolvimento. Porque não só a questão financeira, mas que é saúde. Um exemplo, nessa pandemia, o mercado em si, de filmes, de músicas, de live, quanto isso não cresceu? Será que a cultura realmente não é importante? É importante, porque foi só fechar tudo que todo mundo começou a recorrer de uma forma mais necessitada. Porque a cultura, a arte, também é uma forma de curar não só questões físicas, mas também a alma e todo o desenvolvimento. É isso aí, Isabela. Ótima fala. E, inclusive, agora eu faço até aqui uma pergunta. Uma de assistir os filmes do Matias, onde é que está o cinema em Bacabal? Como é que tem um espaço aqui para a gente assistir essa obra de arte, Matias? Fala aí sobre os espaços, as oportunidades que a cidade... qual o futuro que o cinema tem em Bacabal? Primeiramente, eu quero parabenizar a professora Linduína, porque o figurino dela hoje está bem secos e molhados, no movimento Tropicália, né? Meio Mato Grosso, começou citando Raul Seixas e o Pulso ainda pulsa, né? Voltando à sua pergunta, eu tinha um canal, a gente tem um canal no YouTube, mas infelizmente ele foi hackeado no sábado, excluíram todos os vídeos do filme, tudo. Tinha vídeos que a gente ensinava como fazer traje, fazer armas, espadas, e estou criando outro canal do zero agora aí. E dando continuidade, eu sempre defendi uma casa da cultura em Bacabal, né? Sempre que eu me reúno com meus colegas, a gente que é artista, nós temos que ter uma casa da cultura. Lá vai ter espaço para o teatro, vai ter espaço para o cinema, vai ter espaço para o artesão, né? A professora que se apresenta o Trovador Solitário, que a gente tem Renato Russo, né? Então, como isso não está sendo muito viável, nunca foi, não sei se vai ser ainda, a gente tinha uma parceria com o pessoal da comunidade dos bairros. Nós temos a parceria com o pessoal
do bairro Novo Bacabal, com a galera do grupo de jovens da Santos Dumont, né, da Igreja São Raimundo, que a gente tem todo o trabalho de montagem do filme e eles nos cedem um espaço. Tanto é que o nosso projeto ele é voltado para ação social. No lançamento do filme, você doa 1 quilo de alimento ou compra um ingresso e todo aquele valor, aquele alimento, fica na sociedade, para a própria juventude fazer a distribuição para famílias que realmente precisam. Aí você pergunta, poxa, Matias, eu nunca vi uma foto de você entregando esse alimento. Eu digo, não, para mim, eu sempre disse, não é uma questão política, é pessoal. Se eu posso fazer, eu vou fazer. Quem recebeu sabe que foi de coração, eu não estou usando a situação do próximo, a dificuldade para me promover, eu promover meu filme, ou ajudar meus colegas. Mas até então, nós não temos um espaço para chamar da cultura, para a Isabela chegar lá com o grupo de dança dela, a professora Linduína com esses figurinos chamativos, se apresentar, né, eu levar o meu projeto, meus filmes, fazer até mesmo workshop de cinema. Que eu sempre falei com meus colegas, cara, vamos fazer um dia de workshop de cinema, vamos repassar o que a gente sabe fazer, vamos fazer um workshop de artesanato, também ajuda, que até não é só cultura, é educação, é uma qualidade de vida, né? A gente vê que tem muitos artistas por aí que um dia não tinha nada para comer, não tinha um teto para ficar debaixo, e hoje são grandes exemplos disso. Nós temos Charlie Chaplin, nós temos George Lucas e por aí vai. Então, por que não pode ser um bacabalense? Porque tem que ser sal de fora. Eu tenho um amigo que ele é artesão, ele fez uma escultura e foi vender para um cliente, ele cobrou R$ 50. Aí o cliente, poxa, tá caro, não sei o quê. Aí ele foi ali em São Luís Gonzaga, comprou a mesma escultura, o mesmo tamanho, por 55, né? Então, o que foi que ele fez? Desvalorizou, amputou a nossa cultura, né? Deixou de valorizar uma coisa que era até mais cabível no bolso dele, mas ele achou por interesse que era fora da cidade e valorizar o de lá. Então, eu acho que é isso, a cultura, assim como a educação, qualquer forma de movimento benéfico, ele muda a vida de um cidadão, muda a vida da sociedade, ele deixa marcas, não é isso? Nós temos os nossos grandes... Raimundo Sérgio, uma figura ilustre de Bacabal, morreu. Não temos um documentário desse cidadão. O que essa tua geração vai falar? Quem é Raimundo Sérgio? E grandes outros idosos aí que ajudaram o Bacabal a se erguer, não tem um documentário, não tem nada, não tem um museu da cidade. A gente encontra uma foto ou outra em blogs que nem mais são atualizados, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o poder público, independente de A ou B, tem que dar uma olhada mais para a cultura, tem que resgatar a história de Bacabal, a história do cidadão, de onde veio, para onde vamos, e acho que é por aí. Não é só porque é Ninjas Urbano, é só porque é Isabelle, só porque eu estou na frente de vocês, mas quem convive comigo sabe que eu defendo isso. Vamos fazer uma casa da cultura, vai ter espaço para todo mundo, não tem esse negócio de A e nem B, eu sou melhor, você é melhor. Que nem acho que é uma frase de Paulo Freire, me corrija se eu estiver errado, não existe saber mais nem saber menos, não é isso? Existe saber diferente. Então cada um pode contribuir, não é não? É isso aí, Matias. Antes de eu passar para a professora Liduína, só vou responder aqui uma pergunta sobre onde fica a Secretaria de Cultura. Ela fica naquele prédio ali no Centro Cultural, com um conjunto de outras secretarias. Professora, aqui adiantando aqui um pouquinho do assunto, a gente entende que a economia da criativa, da cultura, ela é um arranjo produtivo extenso, né? Por exemplo, o Matias, ele vai produzir ali o figurino para um filme. Então, qual foi a fonte geradora dessa demanda? Justamente um filme, que é um produto final da cultura. Aí eu capacito de exemplo. E o Matias comprou o insumo, a matéria-prima, em uma loja, não foi, Matias? Aqui em Bacabal. Só um detalhe. Os meus trabalhos, eles são feitos de material reciclável. As minhas máscaras são feitas de papelão. Depois eu compro aquele EVA mais fino e cubro o papelão e passo a tinta, porque se você pintar papelão claro, ele vai absorver e vai rasgar. Quando é uma coisa mais trabalhada, que nem essa armadura medieval de um cavaleiro templário, eu tive que comprar o EVA de fora, né? Porque na cidade não tem, você encontra mais aquele fininho. Então todo o nosso material de construção de figurino e apetrecho, ele é reciclável. A gente vai nas portas da serraria, do marceneiro, do eletricista e pede aquele entulho que está lá, a gente reutiliza. Então, melhor ainda. Mas é justamente isso, o que eu queria falar. É uma coisa que gera movimento. E a partir do momento que o figurino foi uma coisa mais certa, que filmes são produzidos aqui em Bacabal frequentemente, então esse EVA que não tem aqui vai começar a ter.
Então vai começar e talvez uma fábrica desse EVA, por que não? Então, quanto mais a gente tem uma cultura forte, mais os arranjos produtivos locais vão se fortalecendo naquele sentido. Então, professor Liduian, pegando aí o que Isabela e Matias falaram sobre a cultura, sobre as dificuldades que ele tem, o que a senhora acha que poderia ser feito institucionalmente até? Aí a senhora pode pegar esses espaços que o Matias falou, e o que é público, o que é privado, o que é essa concha pública, o que é isso, o que é um ponto de cultura. Pega essas coisas aí e explica melhor pra gente, professor, como é que pode funcionar. Só rapidinho, tá tendo uma probleminha de áudio aí, talvez alguém esteja com estática aí. Dois aparelhos ligados, vocês. Rapidinho, se puderem tirar e colocar o fone rapidinho aí, só para resolver. Não. Então, professor. Eu quero antes responder a uma pergunta. Embora o figurino não correspondesse à tua, não fosse pensado porque tu perguntarias, cabe perfeitamente. Tu perguntaste com quem se aprende? Nasce pronto? É possível formar? E aí eu te digo, aprendi com o índio que aqui estava, vesti-me da negritude que para cá veio, trouxe o seu gingado, aproveitei um pouco do que o espanhol, o português, o francês trouxe. Estou pálida, sou cabeça chata, sou mesmo nordestina e aprendi com o cearense. Mas para me tornar eu mesma, é vermelho. É assim. Sangue na veia, porque a cultura se faz com ação, com atitude, com força de vontade, com coragem. É assim. Despindo-me da não crença, da descrença, vestindo-me da vontade, da força de vontade e pedindo vontade política. Assim eu respondo, João, sobre a questão de onde vem o conhecimento, de onde vem a formação. E não é só a minha, é a minha, a do Matias, a da Isabela. A gente vai se apropriando, mas, ao mesmo tempo, a gente vai negando, porque no conjunto da sociedade a gente deixa de saber que aqui os índios, ali no povoado, e depois, aliás, prioritariamente ali no bairro Jussaral, foram eles que iniciaram a história. E deles nós temos muitas influências, não só na alimentação, não só na culinária. Depois, nós temos certeza que o negro que veio para cá nos trouxe e deixou, porque nós expoliamos, nós exploramos e deles tiramos o seu melhor. Mas aí, como pensar esse conjunto que se forma? Porque a arte, na verdade, ela é a materialização da cultura. A cultura é o que nós pensamos, é o que nós falamos, são nossas crenças, mas a arte é a materialização da cultura. É na expressão da arte, na dança da Isabelle, no teatro, na poesia, no cinema, né? Que nós vamos encontrar, então, a arte, a cultura materializada. Mas, então, não há apoio, não há incentivo, mas vamos pensar Bacabal. Bacabal tem um sistema municipal de cultura. Porque, para vir os recursos, foi necessário instituir o Conselho, instituir o Sistema Municipal de Cultura. E, para instituir o Sistema Municipal de Cultura, tinha que se criar a Secretaria de Cultura, tinha que se criar o Conselho de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura. E tudo isso existe em Bacabal. Então, a gente pergunta, por que não há valorização desses artistas, desses produtores culturais? Eu escutei o Matias dizendo que tomou a lei de incentivo fiscal e foi
com pires na mão e disseram, não, já atendemos aqui, já atendemos ali. O município é responsável, desde que foi compreendida a cultura como direito, era antes entendida só como direito social, passou a ser entendida como direito social e humano, o município, o ente estatal, tornou-se responsável para garantir o direito à cultura. Garantir o direito implicaria garantir o cinema, o espaço físico, a formação, a exibição, a economia, a geração de renda a partir disto, o teatro, o centro cultural ou a casa de cultura, como o Matias bem coloca aqui, o centro de cultura, que poderia ser, ali naquele centro cultural, eu acho que o Matias acompanhou, a Isabela é novinha, o João também, mas o Matias um pouquinho mais velho que eles, mas mais jovem ainda, mas acompanhou ali a história do centro cultural. Concha acústica, palco, teatro, enfim, praça de alimentação foi pensada ali para aquele espaço que o nome nem seria centro cultural. Veja como é que é a política. Um queria centro cultural, quando o outro assumiu, disse que seria portal da cidade. E seria ótimo que fosse o portal da cidade, pois é onde a BR ali passando, todos prontamente saberiam, né, um pouco da nossa história, mesmo que passagem rápida. Não tendo isso, a gente pergunta, como está sendo feito, então, esse repasse para o Fundo Municipal de Cultura? Porque esse repasse, ele é feito a partir de incentivos fiscais, ele é feito a partir de subvenções, de doações, de multas, né? É isso que o município arrecada e coloca lá. Mas não só essa forma, não só aquilo que pudesse cair ali uma hora ou outra no Fundo Municipal de Cultura. Mas existe um orçamento público de cultura. Outra forma seria buscar junto ao governo federal no orçamento geral da União. A outra forma seria buscar junto, através das emendas parlamentares, e diretamente pelo produtor, pelo artista, pelo artesão, através dos editais. Porque, é claro, o município de Bacabal, ao longo de 100 anos, não tem a prática de de publicar edital de incentivo à cultura. E aí, se ele também não incentiva, se ele não publica edital, se ele não oferece condições, os espaços, como diz a Isabela, geralmente os espaços a gente encontra na igreja, na associação do bairro, mas nunca através do poder público. Ou dificilmente através do poder público. O que é lamentável, né? O artista individual ou grupo, o CNPJ ou a pessoa física pode também buscar esse apoio através das fundações, mas não deixa de ser através de editais. As fundações também apresentam editais. Mas aí, qual seria o papel realmente do município? Seria garantir, não é, o direito à cultura, seria preservar. Olha só, isso é constitucional. Preservar o patrimônio cultural seria fomentar a produção cultural e seria ainda fortalecer a economia do conhecimento. A Isabela bem disse, o Matias, que sem o conhecimento não se vai a lugar nenhum. Então, a formação é necessária, o incentivo à produção é necessário e, sobretudo, os espaços de exposição, de apresentação, a negociação. Tudo isso é muito importante que o município saiba fazer, faça e entregue aos seus artistas. Eu vou resgatar uma história de 1980, 80 e pouco, onde alguns artistas de Bacabal, hoje pessoas de 50 anos, acredito,
fizeram uma casa do artista bacabalense. Dali saiu a expressão musical de Bacabal. Aqueles meninos já cantavam bem, já existia o grupo de teatro, já existia, mas se não fosse por iniciativa deles, não teria, nossa, porque eu também estava lá, não teria apontado para Marcos Maranhão, para Marcos Boafé, para Assis Viola, para Zé Lopes, e para os poetas também Zé Lopes e Paulo Campos, enfim, para o teatrólogo Massoé Carvalho, para o grupo de teatro Artibate, foi a partir da iniciativa de pessoas. De novo, o poder público estava fora desse gesto. Mas quando eu penso que todas essas condições, formação, produção, negociação, exposição e cachê, quando eu penso tudo isso, eu vou pensar o Plano Municipal de Cultura de Bacabal. Gente, a cultura é tão pouco valorizada que dos mais de 5.500 municípios brasileiros, menos de 1.000 colocaram seu plano de cultura no Sistema Nacional de Cultura. Bacabal também não está lá. Poxa, e por que não está? O que é, na fala do Matias, ele diz que a gente aproveita muito o tempo de carnaval, de festa junina, e depois, não se importa mais com as pessoas que participaram, que viveram, que fizeram arte nesse tempo esporádico. E aí, para começar, no próximo carnaval, é aquele Deus nos acuda. Não acreditam que todos que estão ali já fizeram carnaval em algum tempo. Não acreditam que as juninas que se apresentam são juninas mesmo. É um grupo novo. Por quê? Porque não tem um ponto que é importante ter, que é o cadastro e a atualização periódica do cadastro de artistas e grupos. Portanto, vai ficar sempre muito difícil pensar a cultura se houver essa negação sempre constante e afirmativa de que é algo só para um momento, algo só para uma temporada. Enquanto não pensar em como direito social e direito humano, será negado, como tantos outros direitos são negados. A Isabela disse dos espaços, a praça não tem o palco, mas a praça que tem palco fizeram para o sol. Então, você só pode apresentar à noite. A concha acústica foi vendida, o espaço foi vendido e vai se tornar um restaurante. Espaço da concha acústica. Mas o município é responsável para preservar o seu patrimônio cultural, o seu patrimônio material e imaterial. E aí ele fala de Raimundo Sérgio. Ninguém lembra de Raimundo Sérgio, ninguém lembra do seu Cícero, ninguém lembra do seu Bichinho, mas todo mundo lembra que Bacabal tem cultura, que todo mundo diz, quando vai fazer falas oficiais, é um celeiro de artistas. Mas não apoia os seus artistas. Só não morrem no anonimato, meu caro João Carlos, porque fazem como Isabela, fazem como Matias e tantos outros, que tiram do bolso. Não é errado, não deve negar tirar do bolso, mas sem apoio é difícil, e deixam registrado um pouquinho da sua história, um legado, seu legado cultural, social. Pois está mesmo nas 3 dimensões da cultura. Esse legado, essa dimensão simbólica, essa dimensão cidadã e essa dimensão cultural. A cultura tem essas 3 dimensões. E quando vão falar de nós, vão falar dos artistas, apontam essa dimensão simbólica. Para nos respeitar, nos valorizar, respeitar as entidades culturais, seria através da educação, da cultura cidadã.
e para entrar exatamente na dimensão cultural, estariam apoiando financeiramente, estariam publicando editais e, sobretudo, eu registrei isso como desafio, fazer política de Estado, política de cultura, política cultural de Estado. Porque se for política de governo, esse faz o carnaval, o outro é crente não faz, o outro enfim, não faz porque não quer, esse não faz festa junina porque não gosta, o outro não faz capoeira porque não valoriza, e assim vai. Mas se for política de Estado, necessariamente o município tem a obrigação de fazer, independente de quem seja o gestor. Espero ter respondido. Pode, professora. A senhora aí deu uma aula de gestão, de planejamento, de execução de política. E mesmo com o tempo aqui curto, a senhora conseguiu andar por todas essas áreas, né? Inclusive, sobre planejamento, eu pesquisei no IBGE, no Munique lá, não lembro exatamente o ano, se foi 2016, 2018, mas até lá, naquela data que o censo colocava, não existia legislação municipal de proteção de patrimônio cultural. Outra, não possui política de cultura, segundo o IBGE, não tem plano municipal de cultura, é um sistema municipal de cultura manco, né? Ele tem ali o fundo feito às pressas, tem ali a secretaria feita às pressas para administrar um conselho ali que ninguém sabe se funciona ou não funciona mesmo, né? Tá, já teve desativado ali por muito tempo. Enfim, essas coisas todas aí nos mostram que há um problema realmente institucional. E pela fala da professora Liduína, a gente acaba entendendo que o papel do município tão mais do que fazer um evento esporádico de carnaval, de festa junina, do que promover essas coisas, o trabalho dele é permitir que essas iniciativas individuais, inclusive de indivíduos ou de empresas ou de igrejas, não sejam coisas isoladas, e sim coordenadas. E é para isso que exige o poder público, por isso que exige do poder público um plano, para articular tudo e mostrar que aquela coisa não vai morrer ali, aquela coisa tem um sentido. Uma política, porque aí sim tem sentido, uma política continuada, e política é isso, é um projeto com início, meio e fim, né? Não é uma coisa isolada que a pessoa faz ali uma vez na vida e depois acabou. Com isso posto aqui, gente, eu vou até pegar todas as coisas que eu olhei aqui por cima, que o Bartolomeu falou, a Gil Promo colocou, outras pessoas colocaram aqui, Diana. A importância, e aqui eu acho que já até a nossa última rodada, da cultura para a segurança, a importância da cultura para a visão de futuro dos jovens, principalmente, dos bairros vulneráveis. Vocês podem aí abordar das mais diversas óticas possíveis que vocês acharem, a experiência de vida de vocês falar, o que vocês acham que poderia ser feito em relação à cultura nos bairros periféricos, como é que vocês fazem o diagnóstico. A cultura realmente traz esperança, e a cultura que eu coloco, inclusive, artes marciais, eu coloco aqui a produção de artesanato, o cinema. O Matias colocou aqui 2 bairros que infelizmente são vulneráveis na nossa cidade, são os 2 bairros que acolheram o projeto do Matias de cinema. Há uma carência aqui em Bacabal de lazer, inclusive aqui colocando a nossa ponte metálica, que acabou tendo aquela tragédia, que era um patrimônio, mesmo que recente, cultural da nossa cidade. Era um lazer que as pessoas ali, a população ribeirinha tinha. Infelizmente, vitimou uma pessoa ali naquela tragédia, aquela irresponsabilidade. E aqui a gente se solidariza aqui a família que perdeu um ente, as pessoas que se feriram. Era um lazer que aquelas pessoas ali tinham, era uma cultura de pular da ponte, era uma coisa que eles faziam cultural, era um lazer, todo mundo conhecia aquilo ali, todo mundo sabia que aquilo ali era uma coisa típica já, mesmo que ali com um pouco mais de uma década. Então, como é que o poder público ou as iniciativas de cultura podem atender essa população? Vocês conhecem projetos aqui na cidade que trabalham nesse sentido? O que é que acontece aí nesse aspecto? Professora Liduína, depois Matias, Isabela. Olha, o apoio que o grupo de teatro lá na década de 80 recebeu
da igreja, o apoio que a Isabela recebe, o apoio que a comunidade ofereceu para o Matias, todo o elenco do filme e tal, nunca acontece na relação público-privada ou não governamental e governamental. É unilateral. Não tem, a não ser que os meninos me desmintam, mas não tem. E não é porque falta no plano, não. Mesmo o IBGE tendo diagnosticado que Bacabal não tem o plano de cultura, é importante que se diga que tem. Infelizmente, como não coloca nos veículos devidos, aí fica o déficit, fica como se não tivesse. E como não tendo para conhecimento das pessoas, não há como a gente saber quais são as metas, as estratégias, o que está sendo posto, de fato, para que a gente possa até se apropriar, usufruir. Então, não fazem essa relação, essa parceria. Olha, eu talvez não entre na pergunta, mas eu fico aqui angustiada, pensando. Os artistas, os produtores culturais, eles estão reclamando porque estão fora do mercado, porque aliás, eles estão em casa, não é que estejam fora do mercado, eles estão em casa, mas eles estão precisando alimentar seus filhos, alimentar suas famílias. O que seria viável nesse momento de pandemia, mesmo que não tivesse sido no primeiro ano, porque no primeiro ano não há, foi tão inédito para todos os governantes foram tomados de tamanha surpresa que por 12 meses ficaram atônitos, sem saber o que fazer, embora fosse possível pensar o que fazer. Mas agora, um ano depois, por que não pensaram estruturar um espaço físico, mesmo que fosse pequeno tamanho a escola de música, e fizesse ali o estúdio? Fizesse o estúdio e deixasse a disponibilidade do palco para o artista. E ali fosse feito monólogo, feito solilóquio, fosse feita exposição dos artistas que tem aqui, tanto de madeira, quanto desenho, pintura, os artesãos de um modo geral. Eu anotei voz e violão, por que não pôde ser feito? E a prefeitura honrasse com esse cachê? Se tivesse o cadastro, sabia exatamente a quem oferecer, mas teria os grupos, e os grupos não poderiam se reunir ali. Então, abriam-se editais breves ou de longa duração para que os grupos também recebessem, pudessem se apresentar, pudessem alimentar suas famílias, porque tinham direito a partir daqueles editais. Fazer a formação online, já que eles defendem que a formação na escola pode ser online. Então, ele fizesse também, já que defendem assim. E, por outro lado, o apoio financeiro que é estimado no orçamento. Pois, afinal, para financiar a cultura, tem recurso disponível no Tesouro Municipal, tem recurso disponível no Fundo Municipal e tem recurso de outras fontes lícitas, que eles sabem procurar as fontes lícitas, mas eles se negam a dar esse apoio. O que fazer para que os artistas estivessem em condições de sobrevida nesse período de pandemia? Tinha como ser feito. Ora, se nesse período de pandemia tem como ser feito, João Carlos, por que não teria ao longo dos 101 anos da cidade de Bacabal? Teria. É questão de planejamento? Sim, mas é sobretudo questão de vontade política. Isso aí, professor. Então, Matias, aqui já voltando, já que a professora aí aproveitou para responder uma questão que é até urgente, né? Uma questão de prioridade no momento, e aí já fez o diagnóstico e já deu caminhos para a solução. Matias, voltando aí ao questionamento inicial, sobre as políticas públicas, não, na verdade, as iniciativas de cultura nas comunidades, como é que você enxerga que a cultura ela pode resgatar o jovem que às vezes está perdido ali na comunidade, sem saber que tem um futuro, sem saber que pode ser um ser humano de cultura, um ser humano que pensa não só no dia de amanhã, ou melhor, na hora seguinte, mas sim com um olhar mais para frente, na eternização. Como é que ele pode ver a cultura como algo que realmente o interesse? Há esse impacto da cultura na vida das pessoas, realmente, que proporciona isso?
Antes de responder a pergunta, eu vou mostrar aqui um projeto que tem uma galera aqui no WhatsApp perguntando o que vai ser feito depois de Vídeos Urbanos. Então, olha só. Isso aqui é o rascunho do traje, né? O traje que a gente vai fazer. O complemento do traje, o capacete. Tudo com a benção dos meus talentos de desenhista. A continuação do outro traje lá, ó. O nome da próxima série vai ser Stalker. O que é Stalker? É uma junção de duas palavras, né? Star, estrela, e Ion, que é champion em inglês. Então fica estrela campeã. Então vai ser o nosso próximo super-herói bacabalense. Olha só! Bacabal vai ter um herói para chamar de seu. E voltando voltando aqui, a Isabela vai vestir um traje desse. É porque eu não achei o traje dela aqui, porque tá uma zona aqui, mas quando eu mostrar, eu vou encontrar. Voltando à pergunta, João, professora Isabela, eu quero ressaltar 2 pontos que aconteceu nessa minha trajetória de cineasta, né? Desde 2006 para cá, até agora. Primeiro ponto, um dia lá no meu Facebook, no Facebook do filme, lendo os comentários aí um professor, né? Que eu não sei qual o motivo, razão, circunstância, que ele chegou a dizer que cinema e ninjas urbanos poderiam contribuir para a cultura de Bacabal. Eu parei, não fui, não disse nada. Dias depois eu vi um comentário de uma pessoa que falou: o senhor como professor está indo por um mau caminho. O seu dever, além de educar, é incentivar esse jovem. Porque se você como professor não levar esse jovem para um bom caminho, outra pessoa vai levar ele, eu garanto que não é para um caminho do bem. Não é isso? E o segundo ponto, um dia nós estávamos gravando aí um bairro, né? Aí passou um senhor no carro, foi. Aí voltou, parou, foi, voltou. Eu disse, galera, a gente vai ser assaltado agora. Aí ele parou, desceu do carro e disse assim: quem é o responsável aí? Eu disse: sou eu. Ele: vem cá. E quanto é para participar desse projeto aí? Porque eu tenho 2 meninos lá em casa que não tá fazendo nada da vida. Eu disse para ele: não é nada. O senhor traga, leve ele lá em casa, a gente conversa, ele participa com a gente. Então tá aí até hoje. Então, não é o que você faz, né? É como você faz. O que vai fazer? O que você vai fazer para despertar a curiosidade, o interesse? Como é que eu vou? Qual é o método que eu vou usar para resgatar aquele jovem da periferia? Qual é o método, a psicologia, a pedagogia que eu vou usar para aquele jovem possa discernir o que ele vai querer e o que ele vai fazer do futuro dele? Então, quando você vê uma criança tendo a experiência de assistir um filme de super-herói que ele só vê no desenho, os olhos dele brilham. Um dia eu cheguei com um traje lá do cavaleiro, nossa, a meninada ficou assim estagnada. Nossa, você que fez isso, legal, é quente aí dentro, você pode voar. Então o cinema, eu posso dizer que se eu tivesse o apoio e a estrutura, eu poderia montar salas de workshop, eu poderia ensinar uma criança a gravar, uma criança a editar, roteirizar, fazer um figurino, modelar o EVA, né, transformar o papelão. Claro, não vai ser da noite para o dia que ele vai ser reconhecido, mas as redes sociais estão aí. Você que sabe como você vai usar para alcançar um público, né? Tanto é que a gente tem grandes artistas que saem de redes sociais, né? Hoje atua em novela, compõe música, escreve roteiro, dirige filme. Então, assim como o cinema, tem a Isabela também que só dança, tem a professora com sua educação, sua pedagogia, a sua forma descontraída de se apresentar na live, Secos e Molhados, Raul Seixas, né, Mato Grosso. Então, eu acho que uma coisa puxa a outra. Vai depender da pedagogia, o modo que você vai utilizar para subtrair a curiosidade, o empenho dessa criança, desse adolescente, até mesmo daquele idoso, né? Que se sente menosprezado no fundo de casa, não tem mais uma perspectiva de vida, acha que não pode aprender algo novo, e é realmente aí que ele se engana, né? Então, eu creio assim, se nós tivermos um incentivo maior, mais espaço, mais valorização não só do poder público, mas também do nosso conterrâneo, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, eu creio que a nossa cultura pode sim desenterrar talentos. Nós temos a história de ONGs que pegavam instrumentos musicais do lixão, reconstruíam, né? Aquele da favela do Rio de Janeiro, se eu não me engano, é o Bato Lata, alguma coisa com lata. Não me vem a memória agora porque eu não estudei hoje para a prova, então nós estamos aqui ligados, né? Mas é isso que acontece, eu creio que sim, se a gente se unir, se a gente cobrar realmente. Um exemplo, as pessoas se unem para excluir um participante do BBB.
Por que não se une para excluir um governador, um presidente, um deputado, um prefeito, um vereador, um diretor de ONG que não está fazendo nada pelo seu povo, não é não? Então eu creio que se a gente começar a refletir o que a gente quer para o futuro, o que a gente vai deixar para os filhos, para os netos, o que eu vou fazer com o conhecimento que a professora, os seus colegas estão me repassando, o esforço que a Isabela faz para aprender, para fazer uma boa apresentação no palco, se eu vou contribuir de alguma maneira para educar aquela criança que está na periferia, longe do acesso, da cultura, da educação, da saúde, das redes sociais, não é isso? Então eu creio que a cultura, sim, se ela for bem fomentada, se as pessoas realmente pensar na cultura como uma escada para um futuro melhor, como uma corda para puxar aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem que está no fundo do poço, sem perspectiva, eu creio que a gente vai chegar no patamar mais elevado que a gente poderia chegar. E para terminar a minha frase, tem uma frase de um filme que diz mais ou menos assim: a humanidade jamais enxergará além do que os seus olhos podem ver, né? Quem é fã de cinema sabe de quem é essa frase, né? Então eu creio que a gente está por aí, a gente tem que abrir os olhos, ver onde a gente quer chegar, e também ter a empatia, né? O altruísmo, que sem isso a gente não vai a lugar nenhum, Isso. e principalmente a humildade. Ótima fala, Matias. Isabela, a você eu dirijo também a mesma questão. Você tem experiência aí de se apresentar em escolas, não é? Em diferentes eventos, você já teve a oportunidade de andar pelos mais diversos bairros aqui da cidade. Como é que você vê a cultura e essa relação com a vulnerabilidade, com os bairros aqui mais periféricos da nossa cidade, que são desassistidos de políticas públicas básicas, como saneamento, coisas como escola, posto de saúde, inclusive falando aqui de bairros recentes que já são feitos sem idealizar essa estrutura. No âmbito da cultura, como é que você enxerga que a gente pode superar esses desafios da vulnerabilidade? Primeiro, eu gostaria de destacar, né, que meu primeiro, assim, contrato foi na Escola Alice Mendes, né? Foi até uma honra, porque quando eu cheguei lá, tava o quadro da Alice Mendes, que é minha parente. Olha aí, que coisa linda. O Matias Tá a roupa aí, mostrando. Isabela. Olha, spoiler, né? Spoiler. E olha o spoiler, né? Não achei E o capacete, mas aí, tá por aqui em algum lugar. eu tive o prazer, né? Porque quem conhece assim mais sabe que eu sou parente dela, né? Peguei um pouco dessa linhagem da Alice Mendes e toda a minha família. E como o pessoal fala, é aquela coisa assim de dizer que a gente trilha num caminho. E quando eu cheguei lá para ser facilitadora de teatro, eu pude ver uma realidade com aquelas crianças. Que alguns achavam que não precisariam ir para as aulas, no caso era do Mais Educação, porque aquilo dali não ia interferir se eles iam passar de ano ou não. Alguns, com o tempo, foram gostando porque acharam que era engraçado, não era aquela coisa chata. E outros foram tendo a possibilidade de entender também, de poder se expressar, porque é muito interessante que a gente possa possibilitar para a nossa juventude, para as nossas crianças, a possibilidade de se expressar. Porque quando a gente se expressa, a gente faz com que não haja o que temos hoje, uma sociedade que se cala, que não sabe como ter voz para dizer isso está certo, isso não está certo. Então, eu posso mudar isso, eu não posso mudar isso. Então, quando a gente começa a trabalhar, utilizar a arte como uma forma de desenvolvimento, isso faz com que a gente possa ter uma luz lá no fim do túnel. Outra questão que eu gostaria de falar, que está falando como era a minha avó, né? A minha avó faleceu em 2017, mas ela sempre me dizia que Bacabal era a cidade do já teve. Bacabal já teve isso, Bacabal já teve aquilo, né? E eu lembro que quando eu era criança, um tempinho atrás, né? Eu acompanhava minha mãe nas feiras de artesanato. Minha mãe era artesã. De fazer imensas exposições. Eu lembro que eu já participei, ela fazia parte de um programa, né? Ela tinha um quadro dela ensinando as partes, os artesanatos. Eu lembro que uma vez eu fui participar pelo Dia das Mães. E é aquela coisa que a gente fica assim, realmente foi real, por que não continua hoje? Tinha tudo para continuar, tinha tudo para fazer um grande centro para exposições, e a gente se pergunta, cadê aqueles artesãos, cadê aquelas pessoas que produziam? Eu lembro que na última, se não me engano, exposição que minha mãe participou, eu tive a honra de receber um livro autografado do Zé Lopes, que até hoje eu tenho e que eu me divirto muito com as histórias e que eu acho que poucas pessoas tiveram esse acesso, pelo menos a pessoa tipo da minha faixa etária.
Então, é uma coisa que a gente deveria valorizar. E aí entra na questão de valorização. Uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo em 2019, que eu decidi começar a fazer os meus vídeos solos, né? E a postar no Instagram. E eu lembro que nesse tempo eu consegui com alguma ajuda fazer um vídeo, editei e tudo mais. Claro que eu estava no início de edição, ainda hoje eu procuro alguma coisa assim para conseguir. Agora que eu consegui comprar um suporte digno, né, para os meus vídeos, porque sempre ficava um pouco torto, né? E aí eu gravei e editei, postei, né? E todo mundo disse, nossa, tal, não sei o quê. Aí veio um dos administradores do Vai Acabar Muita Treta e pediu para repostar. Eu, tá bom, nossa, vou ficar famosa. Vai Acabar Muita Treta pediu para repostar meu vídeo e fui pro ensaio do grupo. Aí eu vou já ver os comentários, ver se o pessoal já tá pedindo para me contratar, né? Tudo iludida. Aí eu vou ver nos comentários e a mulher coloca assim, meu Deus, estudar não quer. Ó, fazer não sei o quê. E um monte de gente achando assim, a gente vendo que não tem mínimo conhecimento de cultura. Nossa, estudar não quer. E eu falei, olha, eu poderia deixar passar isso daí. Mas assim, cara, não, a pessoa não contribui, não, e vai dizer assim, estudar não quer. E com certeza, eu espero que não. Se tem filhos, é dito que cultura não tem incentivo nenhum. É limitado lá. E eu lembro que eu falei, olha, estudar eu realmente não quero. Eu terminei meu ensino médio e eu fui colocando no comentário, eu reconheço que eu fui um pouco snob. Eu falei, ó, passei nisso, passei aquilo, eu trabalho nisso, estudar eu não quero. Eu amo. Então, antes da senhora querer me julgar, então, a senhora pode dar uma passada no meu Instagram e ver lá que tem todas as especificações. E sim, eu estudei, eu passei nas universidades, e nesse tempo eu tinha passado por um curso de dança no Ceará. Eu só não pude ir, mas fui numa federal. E aproveitei para colocar lá. Então, às vezes, a cultura é tão desvalorizada que as pessoas pensam assim, faz arte, participa de um movimento artístico, não estuda, não tem propriedade intelectual. É muito isso. Só que não. Para a gente produzir arte, às vezes a gente estuda até o dobro, porque a gente tem que estudar para ter o nosso desenvolvimento e tem que estudar para nunca ser rebaixado, porque são isso que as pessoas querem fazer com a gente. E um exemplo muito gratificante na minha vida e algo que eu vou levar para o resto da minha vida foi ter participado, ser uma das idealizadoras do Afrocreativos, que foi um evento que a gente fez ano passado que deu trabalho porque eram 3 pessoas, eu, a Angelina e a Natália, a gente não teve incentivo de ninguém, por parte pública, de pessoas assim que poderiam nos ajudar, mas mesmo assim a gente foi colocar o projeto à frente, a gente foi atrás com os nossos recursos, a gente foi fazendo a nossa própria divulgação, e no dia a gente viu o resultado. Tu fostes lá, João Carlos, tu viu, e eu juro, eu não esperava quantas pessoas tivessem ido. Eu lembro que eu fui na Secretaria de Cultura atrás de grupos de reggae. Infelizmente, um dos grupos que eu queria que fosse falou que estavam inativos por conta da pandemia, tinham se separado. Eu fiquei, nossa, a nossa cultura se dispersando. E logo depois da repercussão, porque o Afrocreativos foi muito importante para unir esses jovens que estavam precisando. Muitas pessoas que eu não conhecia, pessoas de bairro, que puderam se apresentar, puderam dançar, puderam mostrar a sua arte. E quantas pessoas de bairros carentes, pessoas que estavam dispersas, puderam estar lá, naquele evento, e ver, olha, é possível. Olha, eu tenho um espaço. Olha, não é uma coisa assim de fora, é uma coisa aqui na minha cidade. E o que basta pra gente não é apenas ver a quantidade de pessoas, mas saber que aquilo foi efetivo, que aquilo pode mudar a vida de muitas pessoas. As palestras, as conversas, as apresentações, as exposições. Porque não é apenas cultura, é vida. A cultura sem vida, ela não é cultura. Então foi muito gratificante. E eu espero que a gente possa fazer cada vez mais eventos, cada vez mais estruturas, cada vez mais iniciativas que possam fazer com que a cultura não seja apenas uma coisa simbólica, mas seja algo efetivo, seja algo que a gente possa construir ao longo do tempo, e quando a gente possa passar para as próximas gerações o bastão para dizer, agora é tua vez, não seja uma coisa desestruturada, seja uma coisa que tenha base. E isso a gente só vai conseguir a partir do momento que a gente faz, é agora o momento.
Eu não vou esperar por ninguém, eu vou unir e vou fazer. Porque só quando a gente une as mãos, quando a gente não solta, é que a verdadeira cultura ela é construída. Porque a cultura ela é formada através das nossas iniciativas, da nossa história. Então, uma sociedade que não protege a sua história, não protege a sua cultura, ela não é sociedade, porque ela está suscetível a repetir os mesmos erros e a não construir nada, porque tudo vai ser algo vazio. É uma verdadeira redação da UEMA, essa menina aí realmente é das letras. Agora, para fazer... E essa última fala dela aí me remeteu àquela música, para não dizer que não falei de flores, né? Bem tocada nos movimentos. Então, quando eu digo que é só gente capacitada, eu fui que não estudou, para dar essa prova que hoje vocês não levam a sério. Mas é emocionante até a fala, né? A gente até se revolta com esse tipo de comentário e a gente vê que o trabalho é bem maior do que a gente pensa. Além disso tudo que a gente está falando aqui, ainda tem a trava, que trava a cabeça de algumas pessoas. Isso é um trabalho pedagógico, né? Aí, pedagoga, professora Liduína. Agora eu vou fazer assim. Vamos fazer agora as considerações finais e nossas despedidas. E eu vou começar agora de uma ordem diferente. Aqui na diagonal. Matias, suas considerações finais, despedidas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, feito pelo João, por intermédio da Isabela. Foi uma honra participar dessa live com vocês, debater uma coisa que você, querendo ou não, faz parte do seu dia a dia, desde dormir ao acordar. E dizer que, independente da área de cultura que você atue, o importante é você incentivar. Que é que nem a Isabela falou, para dar lapada, todo mundo tem um chicote, né? Mas para receber, ninguém dá as costas. Então aí, vamos incentivar, vamos... Inclusive, o meu novo projeto, que eu mostrei os trajes agora, vai ser... A trilha sonora é toda composta por mim. Tem uma música que a Isabela vai cantar. Então é isso, vamos fomentar a nossa cultura, vamos ajudar o nosso jovem, vamos ajudar a professora a dar uma aula animada, porque se ela desse ela para mim hoje, eu saía de casa, não queria nem saber de voltar. Né? Porque nem eu costumo dizer, o importante é o que importa, e o que importa no momento é a gente se unir, desbravar novos caminhos, conquistar novas pessoas para a nossa luta. Vão lá no nosso Instagram, @ninjas_urbano3, siga a nossa página, o nosso canal é Shinobi Produções, criei um canal novo hoje, em breve vai ter conteúdos inéditos, vou estar ensinando como fazer esses trajes, como você reciclar o papelão, o vidro, o gesso, fralda de menino descartável, nós vamos ensinar tudo isso. Então, eu agradeço o espaço para contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu trabalho, e também de estar disputando esse momento aqui com vocês, né? E com o João ainda não falei pessoalmente, a professora Linduína, sempre que tem acontecimento da igreja, a gente está lá. Quando ela disse que, eu disse, professora, a senhora tem que ser nossa vereadora, eu vou votar na senhora um dia antes, que é para na contar, a senhora sair na frente. E ela não leva a sério. E eu já estou fazendo a sua candidatura de agora. A Isabel também está nessa jornada. Muito obrigado, Matias. Eu que agradeço por você ter vindo aqui. A gente ainda não se conhece muito aprofundadamente aqui, mas conforme a gente for participando desses movimentos, eu tenho certeza que a gente vai se trombar mais vezes. Continuando aqui na diagonal, Isabela, suas considerações finais e despedidas. Eu agradeço muito ao espaço. Dizer que é uma luta nossa, né? Que se a gente quer construir, a gente tem que fazer o nosso próprio alicerce. Dizer que, para todos que estão assistindo agora, os que vão assistir depois, nunca deixem de apoiar um artista, nunca deixem de apoiar a sua história. Porque por mais diversa que seja a manifestação artística, tem um pouquinho do que você é agora, do que você vai ser e o que você foi. Então, a cultura é muito importante. Por mais que você não entenda, tem muita essa questão, você não entenda, mas respeite. O respeito vale muito mais do que a questão do dinheiro. O respeito ele vai muito além porque ele não é material. Isso a gente pode sentir de várias formas. A gente não paga a conta da Netflix, a gente não paga outras formas aí. A gente, como artista bacabalense, a gente pede primeiramente um respeito. Porque não precisa nem pagar, mas assim um respeito, a valorização. Porque você vai ver que isso é uma forma de construir
e possibilitar que outras pessoas tenham um futuro bem melhor do que todos nós hoje sonhamos, porque aqueles que vieram antes da gente sonharam com o que somos hoje, e hoje a gente sonha para o futuro. Então, vamos construir um futuro bem melhor para os futuros artistas. E obrigada. Parabéns, Isa. Muito obrigado. Você sabe que eu ovaciono qualquer iniciativa que você tem aí. E para apoiar, eu vou continuar apoiando e divulgando para outras pessoas também. Espero que todo mundo que esteja assistindo isso aqui agora e depois tenha essa mesma iniciativa. E agora, professora Liduína, aquela que é a líder de líderes, que inclusive quando qualquer pessoa vai falar sobre cultura em Bacabal, vai querer escrever alguma coisa sobre cultura em Bacabal, tem que bater no portão da professora Liduína e ter a senha, né, professora, para entrar e para falar sobre cultura, porque é uma fonte primária de conhecimento, tanto por ter vivido esses acontecimentos históricos que Bacabal teve, como ter protagonizado muito desses movimentos e ainda permanecer na luta até hoje. E eu espero que essa luta se consolide nessas ideias aqui postas em abstrato no concreto. Professora Liduína, suas considerações finais, suas despedidas. Muito bem. Primeiro eu agradeço, né? A gente veja como é importante o encontro, a união, como diz a Isabela. E se ninguém soltar a mão de ninguém, a gente vai conseguir fazer algo diferente. É preciso realmente ninguém soltar a mão de ninguém. Mas eu quero, além de agradecer, reforçar a questão desafiadora que é para qualquer gestor público, mas que com vontade política é possível fazer. Por exemplo, é importante o município, o gestor, né? Eu já disse, criar as políticas de Estado, mas é importante viabilizar uma estrutura organizacional, que é o que vocês já falaram, da questão da Casa de Cultura, do Centro de Criação ou Criatividade, como queiram, formar recursos humanos, formar e depois abrir concurso público para efetivá-los e ainda por cima a captação de recursos. Esses são os desafios, mas são desafios que fazem parte da gestão pública que qualquer gestor pode correr atrás, pode fazer, pode dar conta. É importante que alguém diga, leve, quem sabe, veja no plano de cultura do município se contempla. E até no plano de governo se contempla, se não contempla, pode se apresentar como sugestão. Gente, que não importa quem faça, quem seja o gestor no ato a fazer, importa que seja feita a valorização, a garantia, a valorização e a continuidade. É importante que apostem nesses talentos novos, ou novos talentos. É importante que apostem em todas as expressões de arte. No manifesto, não é? No manifesto, eles apontaram 11, deram 11 classificações. E aí o Matias está na 7ª arte e a Versátil Isabelle está na 2ª, mas também está na 7ª, e aí está em tantas outras, não é? Pelo que ela colocou aqui. Muito bem, gostei de ver isso. Veja, ela começou falando de sua idade e é tão pouca idade para tanta responsabilidade e afirmação identitária e cultural que a Isabela traz e demonstra aqui. Enfim, agradeço a sua lembrança de que em 2019 nós tivemos um curso com a bonequeira Lu Brito, não é? Ela que é filha de bacabalenses. Os pais moram aqui no Jussaral e ela mora em Curitiba. Tomara que eu não esteja errada no endereço dela. Enfim. Mas assim, João, gratidão. Continue provocando, continue chamando as pessoas para falar das questões que afetam diretamente a sociedade. E só para responder como a cultura ajudaria na segurança, imagine você se ao invés do menino inquieto que não quer fazer nada, pudesse tocar um instrumento musical. Imagine você se o menino que assaltou pudesse estar dentro de uma sala de cinema. Imagine você se o menino que sonhou estar no clube de reggae pudesse ser dançarino e participar de uma companhia.
Imaginemos todos nós, se Bacabal acreditasse no celeiro, no potencial, nos artistas, nos produtores, em todos os artesãos que tem, não esqueceriam a memória de nenhum daqueles que já passaram por nós e deixaram a sua história. Mas, sobretudo, fariam o arquivo público, fariam o museu público, fariam o teatro, o anfiteatro, como quisessem, e abriam os espaços para que a população tivesse direito de existir. Uma vez que a cultura é direito humano, quando eu me permito a música, o cinema, a dança, a arquitetura, a escultura, os jogos eletrônicos, a arte digital, eu estou existindo. Então, finalizo dizendo a vocês que eu vou guardar esses minutinhos antes da meia-noite para existir, assistindo a um bom filme. De repente, eu vou agora assistir Ninjas 3. Não, Vai assistir o a 2. senhora não vai assistir o 3 não, porque a gente ainda está gravando. Eu pesquisei hoje, viu, nem o Matias? 2 no tempo que o nosso canal foi hackeado. Eu estou tentando recuperar. Acho que tem lá é só um rap do filme que a gente compôs, né? A galera da Bahia fez para nós. Mas antes da gente terminar, eu gostaria de ressaltar 3 pontos. Um ponto que eu esqueci de falar foi da arte circense, né? A arte do circo, também, que é muito esquecido e menosprezado no nosso país. A gente tinha políticos que levantavam a bandeira do artista circense, poder estudar, dependendo da cidade que o circo se encontrasse. Outro ponto é que falar de cultura e política, sem mencionar nessa professora e radiante, é a mesma coisa de olhar para o céu meio-dia e não ver as estrelas, não é isso? E segundo, para rebater os poemas que ela falou, eu vou citar uma frase de um trecho de uma música que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui agora, né? A frase diz mais ou menos assim: mais por mais rosas que os poderosos matem, nunca poderão deter a primavera, né? Então fica aí esse paradoxo, essa utopia, essa metáfora, para descobrir quem são as primaveras, quem são as rosas. Tem uma margarida bem aqui atrás dessa professora. Gente, pois aqui agora, complementando, pegando tudo que vocês falaram e traduzindo no que eu senti com a fala de vocês, eu traduzo em esperança. E se eu digo que cultura é tudo aquilo que o ser humano produz, é tudo aquilo que é fruto da sua humanidade, daquilo que ele é um plus comparado com os outros seres viventes, eu entendo que tudo que nós produzimos está linkado com aquilo que alguém já produziu antes. Traduzindo aqui, colocando em termos, se alguém produziu um celular Nokia, tijolão lá atrás, e hoje a gente tem esse celular aqui touchscreen, que nos permite estar com 4 telas aqui simultaneamente, foi porque a pessoa construiu o Nokia tijolão. E se eu falo de música, a gente não pode estar achando que é uma coisa tão diferente. A música passa valores, passa histórias, passa ensinamentos, assim como os contos, a oralidade, os rituais, os ritos, a linguagem, todas as artes, todas as suas expressões, toda a cultura, ela tem um significado. E, ora, se a nossa sociedade, para viver coesa, para que faça a nossa cooperação seja efetiva como sociedade, para que nós avancemos, nós precisamos estar linkados uns aos outros, porque aí a gente tem um objetivo comum como comunidade bacabalense, e aqui colocando no nosso território de Bacabal. O que nos linka como povo, o que nos linka esses 4 quadradinhos aqui, todos que acompanharam e que vão acompanhar essa live, é justamente a nossa cultura bacabalense. E que a nossa cultura não seja só um gentílico, que nossa cultura seja de fato expressões da nossa cotidianidade, ali, do nosso dia a dia, da nossa vivência, das nossas experiências. Se os valores são passados pelas músicas, pelas artes, esses valores eles transmitem a boa convivência entre as pessoas. Ora, se o conto lá do rapaz que mentia, dizendo que o lobo estava vindo e o lobo nunca vinha, e quando o lobo veio, ninguém veio socorrê-lo, se esse conto ensina a mentir, é óbvio que a mentira é um antivalor aí ensinado para não ser feito, né? Uma forma de não fazer, que é ensinado pela uma história. Então, o valor das coisas está aí. E a verdade, ela é essencial para que nós estabeleçamos uma relação de confiança entre a gente. Como é que eu vou cooperar com a Isabela se eu não confio nela? Então, a cultura não é uma coisa trivial. Eu fiz toda essa digressão aqui para a gente entender
que essa coisa é essencial para que a gente se junte e forme um futuro melhor. E tudo que a gente fala aqui, o que eu falo nas minhas redes sociais, o que a professora Liduína já faz, vem fazendo e ainda vai fazer, o que a Isabela produz, o que o Matias também, são coisas políticas, e a gente deve se unir justamente para que essas coisas deixem de ser sonhos e virem realidade. E é assim que hoje eu vou me despedir aqui de vocês, três, e agradecer imensamente pela vossa participação, me despedir também das pessoas que acompanharam até aqui, os picos que houveram e as pessoas que ainda vão continuar acompanhando. Vamos fazer de Bacabal uma cidade melhor, porque o futuro começa a nossa ação agora. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Gratidão. Sou grata.